Eu perguntei para a Tamires aqui se ela sabia o que significava o real significado da Páscoa. E eu estava explicando para ela que a Páscoa, a palavra Páscoa significa saltar por cima. É, a Bíblia fala que lá no Egito, quando o povo de Israel estava no Egito, e eles ficaram durante 430 anos como escravos no Egito, então Deus havia dito que iria tirá-los de lá. E a palavra Páscoa significa saltar por cima, porque o faraó, o rei do Egito, não permitia abrir mão aí de 3 milhões de escravos. Então Deus tinha que fazer alguma coisa. Então Deus anunciou que haveria uma praga e que todo primogênito, todo filho primogênito iria morrer no Egito. E que o povo de Israel teria que matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. E Deus havia dado uma ordem que quando o anjo visse aquele sangue, então ele iria passar por cima daquela casa e não iria ferir as pessoas que estavam ali dentro da casa, né? Guarnecidas por aquele sangue. E no dia que houve isto, numa madrugada, o anjo veio então em cada casa que havia a marca do sangue. É por isso que as pessoas que leem a Bíblia sabem essa questão do sangue de Jesus, porque aquele sangue lá do passado simbolizava já o sangue do Cordeiro, que seria o sangue de Cristo, né? E aí o que acontece é que no dia quando o anjo passou, ele feriu e matou cada primogênito. Em cada casa do Egito havia uma pessoa morta. E no meio daquele caos, daquele choro, daquele lamento, inclusive na casa de Faraó. Então, do rei, a pessoa mais humilde que havia no Egito, morreu uma pessoa. Eu até disse para Tamires aqui que havia casa que morriam duas pessoas, porque se o chefe da casa fosse o primogênito, iria morrer ele e o filho primogênito dele. E aí o rei então fez um decreto para que Israel saísse daquele país. Eles não queriam aquelas pessoas, ninguém naquele país queria o povo de Israel mais. Eles saíram e levaram tudo que tinham, 3 milhões de pessoas. Agora, eu estava dizendo que havia uma ordem, uns requisitos para se comemorar a Páscoa. Primeiro, todas as pessoas tinham que estar vestidas, prontas para sair. A palavra Páscoa também significa saída, porque eles iriam sair da escravidão para uma vida, para a terra prometida, para uma vida melhor. Eles teriam que estarem todos vestidos, os homens com o cajado na mão, teriam que comer a Páscoa, né, apressadamente, e os elementos da Páscoa era a carne assada daquele cordeiro que eles haviam matado para passar nos umbrais da casa, teriam que comer a carne assada e ervas amargas. Eu até disse para a Tamires uma vez que eu quando estava pastoreando, eu fazia Páscoa na igreja e levava as pessoas a comerem os elementos originais da Páscoa. Dava um pedacinho de carne assada e de uma erva amarga lá, alguma coisa que amargasse. Por quê? Porque toda saída, toda Páscoa, tem a carne é o quê? Vamos falar que a carne é um churrasco, é um momento de celebração. Mas toda saída tem um amargo, tem o desafio, tem a dificuldade, né? Então era isso que eu estava dizendo. Então, as pessoas falam assim, Feliz Páscoa, mas a verdade não tem Páscoa feliz, né? Assim, não é totalmente feliz. Claro que há a felicidade de você estar saindo, mas toda saída, toda pessoa que sai para galgar uma outra coisa na vida dela, para fazer uma coisa melhor, uma formatura de uma faculdade, qualquer coisa que for fazer para você sair de um patamar para ir para outro, vai ter as ervas amargas na sua vida, vai ter os seus desafios. Aquele dia o pessoal não estava, eu até falei com ela, não era chocolate, né? Era a carne assada e ervas amargas. E as pessoas não estavam ali felizes, estavam todo mundo tremendo de medo. Havia um perigo de uma morte iminente, pessoas estavam morrendo, chorando no país inteiro. O plano era que o faraó, devido àquele pânico, ele iria deixar o povo de Israel sair, mas ele poderia também matar todos. Havia uma apreensão. Páscoa é um momento de apreensão, é o momento que a pessoa vai deixar a escravidão para uma outra vida, né? Mas eles estavam apreensivos, estavam falando para ela que só estava comendo as unhas de medo. Então eles saem
naquela noite. 3 milhões de pessoas e mais algumas pessoas lá do Egito que estavam angustiadas com o governo também saíram, seguiram. E aí depois de alguns dias, quando o faraó, aquela dor passou, ele resolve que não vai perder uma mão de obra de 3 milhões de pessoas, que eram 700 mil escravos. E ele vai atrás dessas pessoas, e que todo mundo aí já ouviu falar do Mar Vermelho, e que eles vão atrás do povo de Israel, que estavam a pé, eles vão a cavalo, fortemente armados, e aí acontece esse milagre lá, que Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Deus passa, e Faraó entra ali perseguindo. A gente já viu muito isso em filme, e Deus então faça com que o mar venha e destrua todo o exército. Eu até falo que às vezes onde uma pessoa que tem fé passa, uma pessoa que acredita em Deus passa, a pessoa que não tem não vai conseguir passar, né? Isso aconteceu no Egito. E então é isso, pessoal. É sobre isso. Isso é o significado real da Páscoa.